Bom dia a todos e a todas. Nós vamos dar início a mais um dia do nosso Café com Candidato, evento promovido pela Associação dos Defensores Públicos do Estado do Maranhão. Nesse dia de hoje, com a presença do candidato Flávio Dino. Desde logo agradecemos a presença aqui conosco. Nós queremos também agradecer a Administração Superior da Defensoria Pública pela concessão do espaço, da escola, a pessoa do Dr. Werther, agradecer a presença dos colegas, agradecer a presença dos servidores da Defensoria Pública nessa manhã, agradecer a diretoria da ADEPEMA pelo empenho, na pessoa da Marina e da Gisele, respectivamente a assessora de comunicação e a nossa secretária. Bom, sem maiores delongas, eu quero só rapidamente explicar o formato do evento Café com Candidato. O Café com Candidato, ele foi uma ideia surgida para que houvesse uma aproximação da categoria dos defensores públicos com os candidatos a governo do Estado do Maranhão, entendendo que é necessário esse diálogo, que é necessária essa aproximação, que é necessária essa discussão para que nós venhamos a saber o que o candidato entende e compreende de defensoria, o que ele se propõe a fazer pela defensoria, e nós também possamos apresentar o nosso anseio, o nosso desejo, onde nós estamos e aonde nós queremos chegar. E a dinâmica do Café com Candidato, ela é uma dinâmica bem simples. Eu passo a palavra ao candidato, que fala durante 25 minutos. Após esses 25 minutos, nós oportunizamos a plateia para que façam perguntas. As perguntas devem durar no máximo 1 minuto, o candidato também deverá responder em no máximo 1 minuto, para que nós venhamos a ter no mínimo 15 perguntas e respostas. Durante a fala do candidato, os colegas podem se inscrever junto à Marina. A Marina estará com a planilha, coletando aí os nomes dos colegas, e como nós já quebramos o protocolo de início, nada impede que a gente cesse as nossas dúvidas e os nossos questionamentos. Eu quero passar rapidamente aqui a palavra ao candidato Flávio Dino, mais uma vez me agradecer pela presença. Isso demonstra de antemão um compromisso, uma preocupação de discutir defensoria pública, que, ao nosso ver, é uma das instituições mais importantes do nosso formato republicano. A palavra é sua. Prezados colegas, prezadas colegas, uma alegria estar aqui. Quero saudar o Joaquim, que é o presidente da associação, e eu, como presidir uma associação também da comunidade jurídica, eu sei o quanto é complexo e difícil. Por isso te cumprimento, te parabenizo, assim como os demais diretores da associação. Cumprimentar o Werther, que antes de ser subdefensor-geral é meu amigo de escola de muitos anos, e de outras caminhadas na vida, e na sua pessoa cumprimentar toda a administração superior da Defensoria Pública, todos os defensores e defensoras que aqui estão, funcionários e assessores. Em 2000 eu era presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, da AJUF, e nós lançamos uma campanha que dura até hoje na TV Justiça, chamada Justiça para Todos, e ela tinha 4 eixos estruturantes. Nós fizemos na época debates, seminários, caravanas itinerantes, anúncios em revistas, em TV, e entre esses 4 eixos estavam, naquela época, a criação dos Juizados Especiais Federais, que resultou na Lei 10.259 de 2001, nascida desse movimento da associação, o apoio à criação do Conselho Nacional de Justiça. Talvez por ser maranhense, eu conhecia casos realmente impactantes acerca do modo como o judiciário funcionava, e por isso sempre fui um defensor do Conselho Nacional de Justiça, que acabou, afinal, criado, e, a meu ver, é uma das maiores conquistas no que se refere ao judiciário nos últimos anos. O terceiro eixo era algo atinente à federalização dos crimes contra os direitos humanos, e havia, finalmente, a preocupação com a defensoria pública.
Na época nós defendíamos a instalação da Defensoria Pública da União, que não havia até aquele momento sido instalada. Faço essa breve memória, esse breve resumo, exatamente para sublinhar que, decorridos 14 anos, vi a um debate na condição de candidato a governador do meu estado na Defensoria Pública. Para mim não é nada que me surpreenda, nada que cause estranheza, pelo contrário, é algo que faz parte da minha trajetória de vida, da minha biografia, entre as causas que eu tenho defendido ao longo desses anos todos. Continuo, obviamente, mantendo a coerência em relação ao que defendia há 14 ou 15 anos atrás. Na condição de deputado federal, acompanhei o nascimento da Emenda Constitucional 45 de 2004, que deu um estatuto constitucional diferenciado para as defensorias públicas, acompanhei e apoiei isto. E quando estive no Congresso Nacional, como deputado federal, dei continuidade a isto. Basta os senhores irem ao site da Câmara e vão ver iniciativas, pronunciamentos acerca da importância da atuação da Defensoria Pública. Num estado como o Maranhão, isso obviamente se torna ainda mais relevante. Primeiro, por características estruturais. O nosso estado é aquele que ostenta os piores indicadores sociais do Brasil, em razão de uma desigualdade obscena, uma desigualdade traduzida no fato de não haver isonomia de todos perante a lei. Alguns estão acima da lei e, por isso, são mais do que inimputáveis, ocupam uma espécie de impunidade estrutural, estão fora da lei para cima, e outros estão fora da lei para baixo, aqueles que estão com menor renda, e aí eles são negados todos os direitos. Não é à toa que o nosso estado tem o 16º maior PIB da federação, mas ao mesmo tempo, no que se refere aos indicadores sociais, tem sempre ou o último ou o penúltimo, exatamente em razão dessa característica estrutural de negação de direitos, de acesso à cidadania como marca de um determinado modelo político. A segunda razão pela qual a Defensoria é especialmente importante são aspectos relativos à conjuntura. Nós vivemos uma situação complexa no que se refere à violência, à segurança pública, ao respeito aos direitos humanos, a garantia da lei no que se refere à execução penal e, obviamente, a Defensoria Pública tem um enorme papel, pela sua natureza, pela sua função e considerando o perfil da população carcerária no nosso estado. Normalmente, como os que atuam em execução penal podem atestar até com mais propriedade do que eu, são exatamente aqueles a que me referi, que estão submetidos a um regime diferenciado no que se refere à lei, que acaba sendo os clientes do sistema penal e penitenciário. São exatamente os pobres, aqueles que não tiveram nenhuma chance, aqueles a quem tudo foi negado desde o berço, desde a educação infantil, desde o acesso à água e ao saneamento, e obviamente acabam sendo aqueles que se tornam partícipes de práticas delituosas que devem ser combatidas, mas combatidas segundo a lei, e daí o papel da Defensoria Pública. Ora, com esse brevíssimo panorama contextual, com essa moldura, no que se refere a sublinhar a importância da Defensoria Pública, em razão de características socioeconômicas e estruturais do Maranhão, e em razão de problemas conjunturais, é claro que governar bem o Maranhão implica ter um diálogo permanente com a Defensoria Pública. Vocês sabem, conhecem, alguns com certeza são de outros estados, né? E por isso faço questão de fazer uma breve resenha biográfica. Eu fui juiz federal por 12 anos, sou professor da Universidade Federal do Maranhão há 20 anos, tenho uma presença grande na comunidade jurídica do meu país, do meu estado, por isso tenho afinidade com esses temas e, como disse a vocês, mais do que pronunciar palavras gentis ou promessas de um candidato, na verdade venho aqui apenas para renovar um pacto de vida e um pacto pela vida, porque desde sempre caminhamos juntos, desde sempre compartilhamos os mesmos ideais, os mesmos objetivos, e por isso mesmo estar aqui significa, em primeiro lugar, garantir a vocês que sou uma pessoa, como todos que aqui estamos da área jurídica,
que compreende o diálogo como um caminho principal para a solução de controvérsias. Isso se refere, numa gestão pública, se refere às coisas atinentes às missões institucionais da Defensoria Pública, como falarei em seguida. Em primeiro lugar, no que se refere à gestão pública, vocês podem ter certeza de ter, se eu tiver a honra de governar o Maranhão, um governador parceiro, sensível, que ouve, que escuta, aberto a iniciativas, que adora boas ideias, que adora inovações e que acredita muito no Maranhão, que acredita nos maranhenses. Alguém que tem uma resistência de essência, que vem desde a epiderme até a alma a injustiças, e por isso mesmo, como um combatente permanente contra injustiças, defendo obviamente que uma instituição como a Defensoria Pública tenha o seu papel realçado e as suas condições materiais e operacionais fortalecidas. O segundo compromisso que eu queria firmar com vocês diz respeito à necessidade de nós termos uma distribuição geográfica e espacial mais adequada. Eu creio que hoje, se os dados a que eu tive acesso não estiverem errados, nós estamos, a Defensoria Pública está em mais ou menos 15, 20% dos municípios maranhenses. Salvo engano, se forem 36 núcleos, sendo São Luís 5 e 31 no interior, se os dados estiverem corretos, isso significa mais ou menos a atuação muito aquém daquilo que a nossa sociedade merece. Então, segunda questão que eu queria frisar é que vocês vão ter todo o meu apoio para aumentar o número de defensores, de funcionários, de assessores, que não basta os defensores, porque apenas os grandes craques de futebol conseguem cruzar a bola sobre a área e correr para cabecear. Então, nenhum aqui tem esse atributo da ubiquidade, da onisciência, da onipotência, e por isso mesmo, quando eu falo de expansão da defensoria, não me refiro apenas à atividade finalística, mas também à atividade meio necessária à boa execução das tarefas institucionais que competem à Defensoria Pública. Então, nós precisamos aumentar o número de pessoas para aumentar o serviço, não é para diminuir, é para aumentar o serviço prestado à comunidade com qualidade. O terceiro compromisso que eu queria realçar diz respeito, como dizia há pouco, a projetos que a Defensoria já desenvolve e que eu conheço de outros estados também, e acredito muito neles, que diz respeito à possibilidade de você estimular, ativar a cidadania. Se nós ganharmos o governo do Estado, nós vamos romper uma lógica segundo a qual o poder está concentrado na mão de poucos. O poder está concentrado na mão de poucos para concentrar a riqueza na mão de poucos. Esse é o modelo político que aí está. Nós queremos ativar a cidadania para ter um regime de plenitude de direitos, uma sociedade pulsante, com uma energia cívica, que reivindique, que cobre judicial e extrajudicialmente. Porque esse é o caminho de uma verdadeira mudança, que não passe pela superfície da mudança de nomes. Tirou o Sarney, ficou o Flávio Dino. Tirou o Lobão, ficou o Flávio Dino. Não, nós temos que mudar o modelo. E para isso, a gente precisa fazer com que as pessoas tenham um nível de consciência mais alto, cobrem mais, reivindiquem mais, inclusive do governo. Porque aí sim nós estamos mudando essa lógica segundo a qual para o governo tudo e para os protegidos do governo tudo e para a maioria da sociedade nada ou quase nada, que é o que nós temos hoje. Por isso, ideias como centros de mediação, de conciliação, de solução de conflitos, de promoção de direitos humanos, de divulgação da cultura da paz, da ética nas relações humanas, da busca da solução extrajudicial de conflitos, tem todo o meu entusiasmo. Mais do que um apoio burocrático, formal, tem o meu entusiasmo, que é muito mais do que dizer, não, eu sou a favor, acho uma grande ideia. Dizer, sou a favor, é uma grande ideia e nós acreditamos nessa ideia, não porque é boa para a Defensoria Pública, que é boa para o Maranhão, é boa para o povo do Maranhão, que é o nosso compromisso principal de elevação do nível de vida daqueles maranhenses que hoje estão submetidos a esse regime aviltante e ontologicamente inconstitucional, que é o que nós temos hoje. Finalmente,
ainda nesse terceiro plano de compromissos, de ideias, de projetos, me referi muito especialmente à temática da segurança pública e da execução penal. Eu sei do grande papel que vocês tiveram em Pedrinhas. Eu sei que grande parte da solução da fase mais aguda da crise contou com um grande concurso da Defensoria Pública do Maranhão. Mas a crise ali está, continua. Houve mortes, rebeliões na semana passada, praticamente semanalmente há motins, rebeliões, assassinatos. Significa que precisa ter seriedade. Um outro candidato a governador que já esteve aqui tem defendido simplesmente explodir Pedrinhas, implodir Pedrinhas, e eu fico em dúvida se na verdade isso não revela um desejo do inconsciente de implodir ou explodir junto os presos, né? Porque a linha da lei e da ordem, né, do terror penal deve ser essa a ideia. Infelizmente, né, para quem defende isso, essa ideia obviamente não é viável e evidentemente nós não vamos explodir prédios como solução dos problemas. Isso parece com aquela velha história do marido ou da esposa que encontra como solução para os seus problemas conjugais vender o sofá da sala, porque aí não vai ter mais a cena do crime. Nós precisamos resolver o problema. E aí acho que a Defensoria Pública tem um papel enorme no acompanhamento da execução penal, nos ajudando a que a lei de execução penal seja cumprida. A LEP é uma daquelas leis que de tão boas que não conseguiu ser cumprida, né? É como o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também é um outro território em relação ao qual acho que a Defensoria pode dar um grande papel de apoio aos conselhos tutelares, de incentivo à atuação da sociedade na proteção das crianças e dos adolescentes, garantindo também que eles tenham acesso aos direitos declarados há 24 anos no ECA. Então, eu queria sublinhar, ao fim, esse compromisso nosso de também que se refere a esses projetos, digamos assim, especiais, que dizem respeito ao cotidiano, mas que se articulam com políticas públicas mais amplas, que não seja apenas a função de peticionar, né? Claro que essa função é muito importante, fazer petição, contestar, réplica, prova, fazer audiência, todos nós estudamos para isso, eu inclusive faço questão de sempre nos intervalos das eleições voltar à sala de aula na UFMA, advogar um pouquinho para não virar político profissional, porque o político profissional passa a depender exatamente desta função e com isso ele perde aquilo que é mais sagrado para quem acredita na política como caminho de transformação social, que é a sua independência. Então eu não sou político profissional, hoje eu desempenho um papel, mas sei da importância da vida forense que todos exercem cotidianamente, sobretudo, como disse, numa sociedade com renda tão baixa, mas quero sublinhar ao fim exatamente esses projetos que se articulam com a ação de governo, como esse relativos à execução penal. No que se refere à segurança pública, e aí sim concluo, já disse finalmente 3 vezes, mas agora é de verdade, falando a vocês da minha convicção de que Pernambuco criou um modelo institucional interessante chamado Pacto pela Vida, consta do nosso programa de governo, está lá registrado na Justiça Eleitoral, e acho que esse é o arcabouço institucional que nós devemos movimentar juntos, a fim de melhorar a eficiência e a qualidade da atividade do sistema de segurança pública, que não seja a ilusão da repressão pela repressão, mas que, claro, haja repressão, não há dúvida, mas que haja também uma ação muito mais ampla de prevenção, de solução de conflitos, de garantir que, mediante a universalização progressiva de direitos, nós consigamos também desestimular a criminalidade, sobretudo a criminalidade violenta, que fará com que, hoje, ao fim do dia, 3 jovens da periferia de São Luís tenham sido assassinados. São 3 por dia. E quando chega no final de semana, isso em termos médios, obviamente, quando chega no final de semana, essa estatística se torna ainda mais assustadora. É como se nós tivéssemos em São Luís, ao mesmo tempo, uma dimensão similar ao que se vê na faixa de Gaza ou em grandes guerras, porque esse nível de homicídios
Agora, nesse recente conflito que Israel invadiu a faixa de Gaza, morreram 1.000 e poucas pessoas, 1.500 pessoas, é o que morre por ano em São Luís, na Grande São Luís, com essa criminalidade que tomou conta da nossa cidade e do nosso estado. Então, prezadas colegas, faço questão de chamá-los assim, embora não tenha tido a honra de ser da Defensoria Pública do Maranhão ou da União, mas considero que todos nós somos não soldados da lei, mas profissionais da causa da justiça, da paz e dos direitos humanos. Espero que vocês me ajudem, obviamente. Eu estou aqui, vocês estão no ato que se refere à função de vocês, aos interesses da categoria. Eu estou aqui em campanha, por isso finalizo pedindo o honroso voto de todos vocês e de todas as famílias. Muito obrigado. Eu quero fazer algumas considerações para dizer o seguinte, que a Defensoria do Maranhão, embora ela tenha avançado aí nesses últimos anos, mas, como o senhor muito bem disse, tem muito caminho a trilhar. Sobretudo agora com essa ordem constitucional trazida pela Emenda Constitucional 80, para que em 8 anos nós tenhamos em cada, não é comarca, em cada unidade judiciária, em cada vara, um defensor público. Pois bem, lendo as suas propostas, eu pude me alegrar por ter visto o nome da Defensoria citado, né, dentro das suas propostas, porque há candidatos que nem sequer cita, né? E alguns pontos realmente são comuns e são de muito interesse da Defensoria. A atuação da Defensoria no Pacto pela Vida, que é o tópico número 4 das suas propostas, ela é essencial, que a Defensoria componha essa articulação. O senhor toca na questão do apoio dos municípios à FUNAC, né, para que haja uma interação na condução do menor infrator, na reinserção dele, não só na família como na sociedade. O tópico 45 trata da mesa de negociação com as associações, isso é muito importante, isso é um compromisso realmente que o senhor elenca, inclusive, como primeiro aqui conosco, de diálogo aberto com a categoria. E quando o senhor assim o faz, o seu programa de governo coloca com servidores públicos, com todas as categorias. O senhor fala do combate à violação de direitos humanos. A Defensoria ela é uma combatente dioturna, né, dessas violações aos direitos humanos, atuando em diversos segmentos, como trabalho escravo, como o tráfico de pessoas, como na comissão que trata das pessoas em condição de rua, enfim, em vários outros itens. O senhor trata da questão do apoio aos conselhos tutelares, é muito importante para a Defensoria, sobretudo para a infância, e aqui eu trago à memória que desde o ano passado a Defensoria, através da escola, na pessoa do ex-diretor, doutor Cristiano Matos, juntamente conosco, que sou titular do Núcleo de Defesa da Criança e Adolescente, do doutor Gabriel Furtado, criamos um curso a ser ministrado aqui nessa escola, dos conselhos tutelares. Esse curso já está formatado. A gente tem a ideia de, com o apoio da administração superior, transmitir esse curso via satélite para várias regiões do Maranhão, e eu acho que realmente casa realmente muito com os seus projetos. Agora, eu vou fazer a minha primeira pergunta. O senhor tem conhecimento que tramitou no Congresso Nacional o PLP 114/2011, que cuidava da inserção de um percentual de orçamento para gasto pessoal da Defensoria Pública, tal qual a magistratura possui e o Ministério Público possui na Lei de Responsabilidade Fiscal. Pois bem, aprovado em ambas as casas, esse projeto foi a sanção da presidenta Dilma e ela vetou esse projeto de lei. Eu queria saber qual a sua visão sobre isso, sobre essa equiparação desse percentual. Eu acho que não, dando logo a minha opinião, não tem como a Defensoria avançar se não tiver orçamento, não tem como mandar o defensor se não tiver
se não tiver o servidor. E lhe digo mais, a conta desse veto, a presidenta Dilma colocou na conta dos governadores, dizendo que foi uma pressão dos governadores, através do seu secretário de Fazenda, que fez com que ela vetasse esse projeto. Esse é um projeto que, em breve, nós iremos partir, ou se não para a derrubada do veto, ou para tratar de um novo projeto de lei. Em breve, não é uma pauta morta, digamos assim, e eu queria saber da sua opinião. Bom, eu não tinha conhecimento desse projeto, porque não é do meu tempo, né? Porque em 2011 eu já não estava lá, né? Mas acredito mesmo, embora não conheça o caso, né? Mas acredito que o que a presidenta disse deve ser verdade, ou seja, acredito que os governadores devem ter feito um movimento, porque há permanentemente muita inquietude quando se trata de vinculação de receitas a determinadas despesas. Há praticamente um consenso tradicional em relação a isto. Mas, e há muitos projetos de vinculação de receitas a determinadas despesas. Vocês sabem que isso começou com a Constituição de 88, quando tratou da educação. E a partir daí há um movimento muito forte da saúde, da segurança, da cultura, do esporte. Desculpe, na verdade, há inúmeros projetos no Congresso buscando essas vinculações de receitas a determinadas políticas públicas. E por isso há sempre um movimento dos governadores. Neste caso, contudo, me parece que é uma derivação natural do que vem sendo conquistado desde 88. Se há um capítulo destinado à organização do Poder Judiciário e das funções essenciais da administração da Justiça, e neste capítulo está inserido ou estão incertos o Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria, é claro que a minha visão é no sentido de conferir paridade de tratamento, né? Porque a paridade de tratamento diz respeito a uma garantia fundamental, que é a paridade de armas. A paridade de armas é ao íncito ao do process of law. Então, só existe o devido processo legal, contraditório e ampla defesa, 554, 555, com paridade de armas. E para isso isso tem aspectos processuais e tem aspectos institucionais. A paridade de armas não é apenas nos autos. A paridade de armas também tem que ser fora dos autos, porque as condições institucionais influenciam no modo como a função é exercida. Então, seguramente, quando vocês forem tentar derrubar o veto, coisa que eu recomendo, vocês terão o meu apoio para essa derrubada. Inclusive, se for, desde logo me comprometo contigo, Joaquim, se esse for o caminho, que eu espero que seja, fazer uma carta para o Congresso como governador do Estado, se Deus quiser, defendendo a derrubada do veto. Candidato Claudino, realmente defender a Defensoria Pública leve, é uma causa, é uma pauta positiva e realmente é muito leve, gostoso defender a Defensoria. E ao passo que se reconhece isso, a gente se pergunta o porquê. Por que a instituição criada em 1988 só foi criada no Maranhão já na década de 2000? Por que em 2009 nós só tínhamos 47 defensoras? Por que hoje, enfim, existem estados da federação que ainda relutam para não ter Defensoria Pública, exemplo do Amapá? Vou replicar um chavão que eu criei, que para mim, das instituições republicanas, a mais próxima do povo é a Defensoria Pública, porque diariamente as nossas portas chegam centenas, milhares, milhões de brasileiros. Se nós tomarmos dados do INPE 2010, nós vamos ter um número de 160 milhões de brasileiros como assistidos ou potenciais assistidos à Defensoria. Nós vamos ter no Maranhão algo próximo de 5 milhões de maranhenses como assistidos ou potencialmente assistidos. Então, nós temos muito a avançar. Eu dividi 4 tópicos que eu gostaria de discutir com você nessa manhã. O primeiro, que trata dos avanços institucionais. Nós precisamos dar concretização à emenda constitucional 80. Nós não queremos que os governadores venham
a dizer que é impossível se implantar em 8 anos, olha a norma programática, em 8 anos, né, as defensorias nos estados. Existem estados até mais pobres que o Maranhão, a exemplo de Roraima, e já há defensoria pública em todos os municípios. Então, exatamente por isso, nós pensamos em dar um prazo para que haja, o senhor, se eleito for, no ano que vem, vai ter um início de organização, mas se planejar para que em 8 anos a gente possa colocar um defensor público em cada unidade jurisdicional. Nós somos hoje, candidato Flavinho, 140 defensores. Nós precisamos, no mínimo, dobrar ou mais um pouco que isso. E não é nada de impossível, só basta eu lhe dizer que se nós crescermos a 20 defensores por ano, nós teremos 160 defensores ao longo de 8 anos. E é totalmente possível, a exemplo do que o governo que aqui está fez. Porque nós saímos de 49 defensores, 47 defensores em 2009, para 140. Então, se tiver vontade política, é possível que se faça, que se apoie essa expansão. E é preciso, candidato Flávio, que se viva uma autonomia real, concreta. O senhor que trabalhou na emenda constitucional 45, quando os senhores pensaram aquela autonomia administrativa e financeira para a defensoria, creio eu que tenha sido uma autonomia para ser verdadeiramente implementada, para que a instituição possa dar os seus próprios destinos, possa, por exemplo, e agora, só agora com a emenda constitucional 80 nós implementamos a iniciativa de lei, mas já havia estados que antes da emenda constitucional 80, exemplo do Rio Grande do Sul, já tinha iniciativa de lei das defensorias públicas, que as defensorias possam elaborar os seus orçamentos, que possam encaminhar suas propostas orçamentárias, e não só encaminhar, mas terem respeitados os valores que ali ela aponta e coloca. E eu queria ouvir do senhor se o senhor concorda comigo com esses avanços institucionais. Como disse bem no começo, o caminho é sempre na gestão, na boa gestão, o diálogo. E eu não posso, eu tenho muita seriedade, muita responsabilidade, e porque meu único patrimônio político e de vida é a palavra empenhada. Então, por isso que eu tenho muito cuidado com o que eu digo e com o que eu falo, porque essas coisas para mim têm muito valor. Então, eu não teria condições, Joaquim, aqui de estabelecer metas por ano, nada desse tipo. O que eu posso garantir que sim, nós vamos avançar em ambas as direções que tu apontas, ou seja, na ampliação, eu mencionei isso na exposição, na ampliação progressiva, desde o primeiro ano. É uma meta de 8 anos, vamos trabalhar para que o Maranhão cumpra essa meta ano a ano, e também de ir garantindo a autonomia financeira desejada, porque ela é um consectário lógico, né? É um consectário lógico da garantia da autonomia. E eu jamais vou desejar ter esse nível de ingerência numa instituição, que eu sei que são pessoas profissionais, técnicas, e que não vão propor nenhuma insanidade, nenhuma insensatez, porque assim como eu tenho um nome a zelar, vocês também têm, e por isso mesmo eu tenho confiança de saber que esse é o caminho a ser trilhado. Candidato Flávio, antes de passar a palavra aos dois colegas inscritos, eu quero tocar em um outro ponto com o senhor, na questão da estrutura de pessoal. A primeira já está inclusa nessa fala anterior, que é o acréscimo do número de defensores. Não, mas junto com o acréscimo do número de defensores, nós temos questões internas a serem resolvidas no que toca aos nossos servidores. A Defensoria hoje não possui um quadro próprio de servidores, né? São servidores cedidos, né, do Estado do Maranhão, dos mais diversas secretarias, enfim, e nós precisamos resolver essa situação. Se nós teremos do senhor um apoio para a consecução de um plano de carreira de salários, para um quadro de servidores para a Defensoria, para trabalho não só na capital, mas nos núcleos que nós já possuímos, 31 núcleos, e nos novos que iremos implementar. E se será dado àqueles que já estão a opção de ficarem com a Defensoria. Concordo com ambas as teses, ou seja, quem já está
até porque capacitação custa dinheiro, né? Então, você não pode começar uma gestão do zero, porque você está perdendo o patrimônio acumulado para vocês mesmos, para esses servidores. Então, você tem que, quem já está capacitado, familiarizado, etc., deve ter a possibilidade de permanecer, assim como deve ser estruturado o quadro próprio, como é feito no Ministério Público, etc.